Queridos, eu quero falar aqui sobre duas pessoas na Bíblia Sagrada, Eliseu e Pedro, dois homens que ouviram a voz do Senhor, que entenderam o chamado, porém tomaram no seu primeiro chamado, no seu primeiro encontro com Deus, tomaram decisões diferentes um do outro. Vamos primeiro aí falar sobre o profeta Eliseu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19, 20 e 21, ali mostra o chamado de Eliseu. Quando Elias passa e encontra Eliseu lavrando a terra, arando a terra, melhor dizendo, com 12 juntas de boi, Elias passa, lança a capa sobre Eliseu, e a Bíblia nos diz que naquele mesmo instante Eliseu entendeu o que estava acontecendo. Eu quero acreditar que Eliseu ouviu a voz do Senhor de imediato e tomou uma decisão imediata. Correu atrás do profeta Elias e fez um pedido que ao menos pudesse retornar para sua casa, dar um beijo no seu pai e na sua mãe, e depois voltaria para seguir Elias. Elias autoriza, e o que Eliseu faz vai além de dar um beijo no seu pai e sua mãe. No capítulo 19 do 1 Reis, versículo 19 ao 21, nós vamos encontrar Eliseu, depois de se despedir do pai e da mãe, passando pelo campo, pegando as 12 juntas de boi, sacrificando as 12 juntas de boi, queimando os aparelhos que ele utilizava para arar a terra, cozinhando os bois, distribuindo ao povo e depois indo atrás de Elias para servir Elias. O que eu entendo nisso é que Eliseu entendeu o seu chamado, ouviu a voz do Senhor e depositou completamente a sua confiança e a sua dependência nas mãos de Deus. Quando Eliseu toma a atitude de matar os bois e destruir com tudo que ele tinha para o seu trabalho, ele está mostrando que ele está colocando um ponto final no seu passado e está disposto a viver uma nova história agora ao lado de Deus. Contrapartida nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 18 ao 20, também Pedro recebendo o seu primeiro chamado e ouvindo a voz de Jesus. Quando Jesus passa pelo mar da Galileia, Pedro está lavando as redes com o seu barco parado. Jesus olha para Pedro e diz: "Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens." A palavra de Deus nos mostra que Pedro deixa a sua rede. Irmão, preste bastante atenção. Pedro não afunda o barco, não vende o barco, muito menos rasga as redes. Pedro deixa o barco intacto, deixa a rede intacta e vai seguir a Jesus. O que isso me mostra? Uma dúvida no coração de Pedro, uma incerteza no coração de Pedro. Na verdade, se a confiança de Pedro fosse 100% nas palavras de Jesus, Pedro entenderia que ele não precisaria mais do barco e não dependeria mais das redes. Mas o contrário, Pedro não destrói com o barco, não rasga sua rede e vai seguir a Jesus. No decorrer das duas histórias, algo inesperado acontece. Na vida do profeta Eliseu, a Bíblia nos mostra que Elias foi levado ao céu. Eliseu estava no deserto. O que sobra para Eliseu é a capa de Elias, a voz do Senhor e a promessa que o Senhor havia lhe feito. Eliseu entendia que não tinha mais nada lá atrás que pudesse fazer ele voltar. Porque quando ele ouviu a voz do Senhor e entendeu o chamado, ele coloca um ponto final na sua história ou no seu passado e começa uma nova história ao lado de Deus. Eliseu sabia que a única coisa que restara a ele era dar continuidade naquilo que Elias havia começado. Mas quando eu olho para Pedro, vejo também um momento inesperado acontecendo na vida de Pedro.
Jesus é crucificado e sepultado. Mas o que eu encontro em Pedro é Pedro abandonando a voz do Senhor, deixando de lado a promessa e voltando para aquilo que ele deveria ter destruído no seu passado. Ele volta para o barco, pega a sua rede e volta ao mar pescar. Você não está entendendo? Deus não te chamou, querido, para você ficar com dúvida na palavra dele. Deus te chamou para você colocar um ponto final no seu passado e começar a viver uma nova história com o teu Deus. Então eu te convido a tomar as mesmas decisões que tomou o profeta Eliseu. Coloca um ponto final no teu passado. Não importa como foi ele, coloca um ponto final no teu passado, porque o que Deus tem para a tua vida é uma nova história. O que Deus tem para a tua vida é bom, perfeito e agradável. O que Deus tem para a tua vida é um recomeço com coisas maravilhosas da parte de Deus. Aprenda com Paulo, quando Paulo diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Esqueça das coisas que para trás ficam e vai adiante daquelas que estão diante de você. Salmo de número 95 e o verso de número 7 e o verso de número 8 diz o seguinte: Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, preste bastante atenção nisso. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureça o coração. Antes, coloque um ponto final em tudo. Deposite a tua confiança no Senhor. Foi o salmista que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Querido, deposita a tua confiança no Senhor. Não endureça o teu coração ao ouvir a voz do teu Deus. Continue aquilo que o Senhor te chamou para fazer e viva o novo de Deus. Se tu não destruir o passado, se você não colocar um ponto final no teu passado, talvez você faça como o povo de Israel, como o povo estava saindo da terra do Egito, estavam no deserto, mas com saudade do que deixaram para trás. Mas se você colocar um ponto final no teu passado, tu vai entender que a única coisa que lhe resta é possuir a terra prometida que está diante de você. O deserto vai passar, a escassez vai passar, o momento ruim vai passar. Deus te levará a uma terra que mana leite e mel. Deus te levará na promessa, te colocará nela e o nome dele será glorificado. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus.